o mundo está pegando fogo. Isso não temos mais dúvida. Focos de guerra em todos os lugares, nações se levantando contra nações, como foi predito pelo livro judeu. Só que a humanidade está prestes a dar um passo que será decisivo para uma mudança 360 graus. Você talvez já tenha percebido, ou talvez não. Pentágono, juntamente com o Vaticano, está prestes a liberar documentos que vão explicar de maneira mais minuciosa sobre a existência de aliens. É isso aí, o mais louco que pareça. O Pentágono, no comando do Donald Trump, bem como o Vaticano, no comando do Papa Leão, estão prestes a liberar documentos que dizem e falam sobre existência de OVNIs. Isso foi fomentado pela fala do presidente Barack Obama. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou estar deixando o card aí para você estar dando uma pesquisada depois da fala de Obama. Uma série de informações e de questionamentos foi liberada na internet sobre a existência dos OVNIs. E após esse questionamento foi feita uma promessa, e a promessa é que seria falado de maneira mais expressiva. Donald Trump lançaria em mídia os documentos que diz respeito à existência alienígena ou não. Só que aí veio a guerra Estados Unidos e Israel versus Irã e acabou meio que tirando o foco, acabou atrasando esses papéis. Mas talvez você não esteja percebendo uma realidade interessante que está acontecendo, ou o seu foco esteja em outro lugar. A ideia de o governo norte-americano falar sobre OVNIs, ela não tem nada a ver com o bem-estar da humanidade. Não. Isso independe de se você acredita na existência dos serizinhos verdes com cabeça de pingo d'água invertido ou não. Isso não tem a ver com a tua crença. Isso tem a ver com um plano sendo executado minuciosamente, de maneira pausada, fase a fase, como se fosse um tabuleiro de quebra-cabeças, onde peça por peça é montado na sua cara, no seu rosto, na frente dos seus olhos, e você sequer nem percebe. Se você analisar bem dentro de uma perspectiva lógica, você vai perceber que o tema OVNI ele é mais ameaçador do que o que parece. Qual filosofia de vida hoje mais tem a capacidade de impregnar o ambiente, obviamente de maneira positiva, onde ela é disseminada? Qual a filosofia mais penetrante de todas as épocas, ou melhor, de 2.500 anos para cá? Filosofia cristã. A filosofia cristã ela defende, inclusive ela já falava de tudo isso que está acontecendo no cenário mundial relacionado a guerras, e ela defende a ideia de que o pilar dessa filosofia, a saber, o Cristo, o Jesus Nazareno, ele é provindo do próprio Deus, ele é fruto de Deus, a divindade máxima, o arquiteto do universo, que através de influência do Espírito Santo, Maria, a mãe terrena, a mãe da matéria de Cristo, Jesus, dá à luz, concebe e dá à luz. Essa é a história legítima. Jesus ele nasce a partir de uma virgem, por influência e ação do Espírito Santo. Isso é o que acredita a filosofia. Só que esse tema, essa crença se sustenta durante muitos anos, inclusive em nossa época. A partir do momento que se eu fosse um líder mundial e tivesse querendo, de certa forma, desacreditar essa filosofia tão ameaçadora para os planos de alguém que eu vou te citar no final do vídeo, eu me infiltraria e implodiria ela de dentro para fora. Como? Fingindo acreditar e logo após disseminando coisas fictícias, como por exemplo, a ação que gerou o fruto no ventre de Maria não foi de Deus, e sim de OVNIs. Maluquice isso aqui, né? De fritar o juízo da pessoa, mas é verdade. É possível que, se esses documentos liberados por Trump e pelo Vaticano provem a existência de OVNIs, que alguém se arrisque a dizer que Jesus não é filho de Deus coisa nenhuma, mas sim filho de um alienígena. E aí, Alfredo, o que é que isso gera de negativo? Simples, todo o cristianismo é desacreditado. Toda a filosofia cristã é desacreditada. E aí, isso abre espaço para a implementação da terceira e última parte do plano, que qual é? Encabeçar um líder global, alguém que represente não mais uma parte da humanidade contra uma outra parte, como é o sistema governamental atual, mas sim alguém que represente a humanidade inteira contra outra espécie. Alguém que venha falar em nome da humanidade frente a outra espécie, que seria dentro desse plano os pseudos alienígenas. É coisa demais para sua cabeça, eu tenho certeza disso. Mas segura aí que logo você vai passar a compreender. Se isso acontece, logo, se toda essa articulação que eu acabei de falar, ela é lançada em mídia e a religião cristã é desconfigurada, logo é o período perfeito para colocar alguém cujos indícios nunca foram tão familiares como os do genro de Donald Trump, como líder central. E eu vou dizer o porquê. A profecia do livro judeu diz que haveria um tempo, e esse tempo muito semelhante ao nosso tempo, em que guerras
guerras seriam escaladas e isso seria o início do fim. Quando essas guerras se escalassem, dando início ao fim, alguém se assentaria no trono do mundo. Alguém seria eleito como governador global, mundial, a quem o livro judeu chama de anticristo, pois ele perseguirá tudo aquilo que diz respeito a Deus, ao Cristo, etc, etc. Só que para que isso aconteça, e para que isso aconteça de maneira tão cirúrgica ao ponto de não levantar alarde, é preciso calar a voz daquele ou daquilo que proclama contra essa ideologia. O que é que proclama contra? Justamente a filosofia cristã, o livro do povo da paz, o livro dos cristãos, anuncia precisamente toda essa ação. Mas se eu desconfiguro o pilar central dessa filosofia, a saber, o Cristo, logo eu tenho toda ela em descrédito, eu tenho a opinião das massas que não fazem parte da filosofia ao meu favor. Obviamente eu passo a ser maioria, meu plano é implementado e a assinatura principal que vai validar esse governante global é a assinatura do povo israelense. É isso aí. A profecia do líder global diz respeito a eles e é eles que vão identificar as credenciais. E sabe qual é a credencial mais ativa que esse líder tem que ter para que esse povo aceite esse líder? Ele tem que ser judeu. O judeu não vai chamar de Messias alguém que não é judeu, alguém que não é do seu povo. Tem uma mulher por aí fazendo umas lives meio esquisitas dizendo que esse camarada é o Khamenei, o líder do Irã, que faleceu, o seu filho o sucedeu agora. O que não faz sentido nenhum, porque Israel tem que reconhecer esse cara. Mas sabe qual é o camarada que tem todas as características e você não tá percebendo? Eu não tô aqui com isso afirmando que ele é a pessoa. O intuito do vídeo é te fazer olhar em direção a essa pessoa, prestar atenção minuciosamente nela e fazer questionamento por você mesmo, que é o Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Ele é judeu, casado com a filha do homem mais poderoso do mundo, primeiro por ser uma pessoa extremamente rica lá nos Estados Unidos, e segundo por ser uma pessoa extremamente bem posicionada, que é governar a nação mais poderosa do mundo. Um camarada que tá como, se você for analisar a biografia dele, os relatos sobre ele, precisamente falando nesse atual governo, você vai perceber que ele é alguém que não tem cargo oficial nenhum, mas exerce um cargo extraoficial, que é o de conselheiro ativo do presidente norte-americano. Significa dizer que é possível que algumas ações que ele tem tomado nesse atual cenário que estamos vivendo, talvez nem seja opinião e decisão dele, mas sim do seu genro. Significa dizer que é alguém que está extremamente bem posicionado e principalmente o cara é judeu. Então, se ele por alguma eventualidade começar a despontar, é interessante que você esteja atento, sabe por quê? Porque o que a profecia do livro judeu diz que acontece em seguida não é nada de bom e você tem que ter um plano de contingência. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido meu pensamento. Por favor, não lance fora o seu cérebro, deixe o joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais vídeos e lembrando que essa é só mais uma teoria do canal Fala Alfa. Deus abençoe, tenha uma ótima noite, dia, tarde, manhã, a depender do horário que você vai assistir esse vídeo. E lembrando, é necessário que você tenha um plano. Fui!